Planos de saúde agora estão obrigados a cobrir os exames para a detecção do novo coronavírus. Você lembra dessa quebra de braço? Nós já trouxemos isso uma semana, depois outra, volta, pode, depois não pode, tira, vem, com aquela confusão. Pois é. Mas quem vai falar sobre toda essa situação e sobre esse assunto é o presidente da Comissão de Direitos Médicos e da Saúde da OAB Seccional Alagoas, Dr. Juliano Pessoa, que outras vezes veio para cá também para tentar dirimir as dúvidas de todos nós. Então, o Dr. Juliano está aqui conosco mais uma vez. Dr. Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. E o que é que a gente quer saber, Dr. Juliano? Se essa decisão já está valendo. Doutor Juliano, agora é com você. Está valendo agora mesmo, para valer, literalmente? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação novamente. E está valendo sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, já está valendo, tá? Foi publicado hoje, no Diário Oficial de hoje da União, e já passou a ter vigência essa nova resolução, né, que, como você bem mencionou, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desta vez espontaneamente, decidiu editar essa resolução e incluir novamente, né, o teste sorológico dentro do rol de procedimentos obrigatórios. O grande detalhe é que desta vez, diferentemente da inclusão anterior, né, que foi por meio de uma decisão liminar, existem alguns critérios um pouco mais restritos, né, para que o paciente possa ser contemplado com essa testagem, tendo a cobertura da sua operadora. Na nova resolução, junto com a resolução, existe uma diretriz de utilização, né, que o profissional médico precisa estar atento no momento de indicar essa testagem a um paciente. Eles trouxeram critérios de inclusão e critérios de exclusão, né? No caso da inclusão, o paciente precisa estar, no momento, acometido por uma síndrome gripal ou ainda por uma síndrome respiratória aguda grave, né? Para que, a partir do 8º dia de sintoma, ele possa, sim, ser contemplado com essa testagem da sorologia com a cobertura do seu plano. Ou ainda, no caso especificamente de criança e adolescente que estejam suspeitas de estarem com a síndrome multissistêmica inflamatória ocasionada justamente pelo contato com o vírus da Covid-19. Então, esses são os critérios hoje de inclusão. Só para a gente relembrar, na inclusão anterior, era um pouco mais vago, né? O paciente teria que estar apresentando ou ter apresentado num período anterior. Hoje já não é desta forma. O paciente necessita estar com os sintomas em andamento, né? E a partir do 8º dia que o médico pode encaminhá-lo para esse teste sorológico. A vantagem hoje, eu diria, do ponto de vista do profissional, né, eu como especialista na área sempre defendi que o médico precisa ter à sua disposição todo o arsenal possível para que ele consiga fechar o diagnóstico e encaminhar o tratamento do paciente. O que eu vejo do lado positivo é que o médico hoje, diferentemente do que estava acontecendo, ele poderá encaminhar o paciente para fazer o teste PCR, que é o padrão ouro ainda, ou já encaminhá-lo direto, se for o caso dele, para a sorologia, né? Então, antes ele ficava limitado a um único teste. Hoje ele, pelo menos, terá essa nova possibilidade de fazer a indicação de acordo com a janela de tempo que o paciente se encontra, né? Porque é importante relembrar, e os especialistas nos relembram isso cotidianamente, que o PCR ele tem uma janela de tempo, né? Ou seja, de dias, que é mais indicado para se fazer do ponto de vista de captar de fato e verificar, constatar na prática se o paciente está naquele momento com a doença em curso, né, e consequentemente transmitindo para outras pessoas. Se o paciente faz após esse período, naturalmente há grande probabilidade do PCR dar negativo, né? Então hoje o médico poderá migrar este paciente direto, se ele já estiver com esse período de dias, direto para a sorologia para poder ver se de repente ele já adquiriu algum tipo de anticorpo em relação à doença. Muito bem, doutor Juliano, pelo que eu percebi, então, a outra decisão que acabou depois sendo derrubada e agora vem com essa da própria ANS, o importante para explicar para as pessoas que as pessoas que, por exemplo, tem gente que teve alguns pequenos sintomas, mas não foram tão graves, e aí querem saber, já passou, por exemplo, 30 dias, 20 dias, 40 dias, 2 meses, enfim, e essas pessoas querem saber se já adquiriram, inclusive, essa doença ou não. Nesse caso, essas pessoas estão cerceadas, por exemplo, de poder pedir, inclusive, que seja feito pelo plano de saúde. É isso que eu entendi?
Exatamente, você está correto e preciso a sua análise. Esses pacientes hoje, eles não serão, né, contemplados com essa nova resolução. O paciente que será contemplado é aquele paciente que está em curso com a sintomatologia da doença e a partir do 8º dia o médico poderá encaminhá-lo para fazer a sorologia. Inclusive foi bom você destacar essa questão para que a gente ressalte aqui os critérios de exclusão, né? Por exemplo, aquele paciente que já fez um exame RT-PCR anteriormente e deu positivo, ele não poderá fazer, pelo seu plano, lógico, o sorológico a partir de então, tá? Porque ele já tem um PCR positivo que constata que ele estava com a doença quando fez o exame. Além disso, aquele paciente que já fez, de repente, por conta própria ou qualquer outro meio, o sorológico e deu positivo também. Igualmente, ele não será contemplado para fazer um novo exame de sorologia. E também tem aqueles casos do paciente que fez recentemente um exame de sorologia há menos de uma semana e deu negativo. Ele precisará aguardar um período maior e não poderá fazer nesse período curto, né, nesse espaço curto de tempo. Então, o médico terá que prescrever no momento posterior. Outro detalhe interessante, né, inclusive no programa de vocês vêm destacando muito a questão do retorno às atividades, né, das empresas, do comércio, etc. É comum nós ouvirmos as empresas fazendo testagem em massa, né, dos seus funcionários, inclusive com a sorologia, para verificar quais são os funcionários que já adquiriram, de repente, anticorpos, etc., para poder retornar ao trabalho com uma maior segurança. Esse também é outro critério de exclusão nesse caso da resolução, tá? Esse tipo de investigação não poderá ser feita utilizando o teste sorológico com a cobertura do plano de saúde. Então, esses casos também se enquadram como aquele paciente que já teve contato com alguém que foi confirmado com a doença, ele de repente reside na mesma residência, é outro paciente que não será contemplado. Então, como eu destaquei no início, foi incluído novamente, mas a diretriz de utilização desta vez veio de forma mais rígida, né? Então, o médico terá que avaliar o caso concreto, verificar todos esses detalhes, né, do paciente, como é que está a sintomatologia, o período, e se for se tratando de períodos anteriores, de fato, esse paciente não será contemplado com essa nova resolução. Muito bem, doutor Juliano, quero agradecer mais uma vez aqui pelas suas explicações, pela sua disponibilidade, dirimindo essas dúvidas. Não era bem o que eu acho que deveria ser o correto, mas enfim, quem sou eu? Vamos aguardar, pelo menos houve essa abertura aí. Praticamente voltou aquela ideia de só quando tiver na emergência mesmo que poderá abrir a oportunidade para ser feitos os exames. Mas enfim, muito obrigado, doutor Juliano, pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço grande, doutor Juliano Pessoa.